A paz do Senhor, pros da EBD, temos aqui a máscara, é melhor ficar bem guardadinha, nesse tempo de gripe, para evitar contaminação, álcool para higienização das mãos, nós temos que estar sempre de acordo com as exigências das autoridades sanitárias. Hoje, estamos aqui com a revistinha na capa, bem guardada, a revista que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, segundo trimestre. A lição de hoje, meus irmãos, ela tem por título a lição de número 11, hoje dia 14 de junho do ano de 2020. O título da lição, estamos aqui com ela aqui, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Segundo domingo do mês de junho, é comemorado o dia do pastor. Deus abençoe poderosamente os nossos pastores, aqueles nossos líderes que assumem função de pastor, ficam pastoreando ali uma congregação, e que Deus dê graça, que eles possam estar continuando nessa caminhada, atuando assim nessa condição de pastorear a igreja. O textuário, meus irmãos, diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ó Deus, o Senhor é bom, te damos graças, te louvamos. Deus de poder, Deus de maravilhas, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que possamos realmente aprendermos do Senhor através dessa lição. Que o Senhor possa abençoar aqueles que são colocados na condição de comentaristas, Senhor, que preparam esse material para nós, então, ficarmos cada vez mais edificados, mais firmes nas promessas de Jesus. Possamos ser usados como instrumentos. Deus vivo. Possamos realmente ser instruídos pelo nosso professor maior, o Espírito Santo. Espírito Santo querido, amigo, ajudador, ensinador, consolador. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós não podemos esquecer que a leitura bíblica se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 4, e Colossenses 1, 19 a 12, de 9 a 12. Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de quê? De orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. O objetivo geral, mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. O ponto central, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. A introdução, meus irmãos, que provavelmente vai ser o nosso irmão Agnaldo que vai fazer na aula presente,
Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, 3:16-21, o apóstolo passa a enfatizar, a realçar, vamos dizer assim, a lembrar, a dar ênfase à necessidade da unidade dos crentes, 4:1-16. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais. Quais? Humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O tópico 1, meus irmãos. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam o quê? Humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Que possamos ser humildes entre nós. O subtópico 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral, essa é a resposta 1 do questionário. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, 4:1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Quais? A humildade, a mansidão e a longanimidade. 4:2 da leitura. Subtópico 2. Humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio para os pagãos. Agora a resposta 2 do questionário. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6-7. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João 13:13-15. Mas não de humildade movida pela falsa aparência. Não é isso, meus irmãos, que está escrito aqui a passagem, Isaías 32:6, que provavelmente a nossa irmã Sandra fará a leitura na aula presente, e Mateus 23:28, que o nosso irmão Arthur deverá fazer a leitura também. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2:3. Subtópico 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde ela expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Ela vai expressar a modéstia. 2 Coríntios 12:20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17:21-23. João 17, meus irmãos, é a oração sacerdotal de Jesus. Ele clamando por nós, Ele querendo o nosso bem, nos incluindo, não digo até eu, nos dias de hoje. Naquela oração que Ele fez, Ele já nos incluía. Oh, Deus bom, os sacrifícios da cruz por nós, não tem coisa melhor e maior. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:25. Entretanto, meus irmãos, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. 3:16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5:16, que aí tem as obras da carne. O resumo, a síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. O tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A resposta 3 do questionário. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4:21, 2 Coríntios 10:1, 2 Timóteo 2:25.
Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A passagem conhecidíssima de Mateus 11:29. O subtópico 2. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. A resposta 4 do questionário. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12:3. Mas depois nós vamos ver números 12, 1 e 2 também. Não é isso? 1, 2 e 3. Porque no 1 e 2, Miriam, o irmão, e Arão, os irmãos dele, estão resmungando, achando que tudo é Deus com Moisés e nós. Aí no 3, o Senhor trata com eles. E depois, mais adiante, nesse capítulo 12, nós vamos ver Moisés clamando a Deus por eles, principalmente por Miriam. Ele clama, ele pede por ela, intercede. Isso é muito bonito, a intercessão ainda, depois de tudo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, números 12:3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, número 12, 1 e 2, como falamos. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, Mateus 12, 14 e 21. E, durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores, Mateus 15, 4 e 5. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. O subtópico 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12 a 14. Não revidam os maus tratos, maus com U, que não é bom, é mal. Maus tratos sofridos não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, 7 a 19. Não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus 12, 15. Que é conhecidíssima passagem. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas depois fala que nós devemos tomar cuidado para não deixar sobre nós uma raiz de amargura. Então, mais cuidado. Os hospitais estão cheios, gente com raiz de amargura. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra, Tiago 1 e 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, Romanos 8 e 10. O subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2, 23. Ela transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Ser pacífico na hora do conflito. 2 Coríntios 2 e 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria, meus irmãos. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, 1 Coríntios 1 e 10. Devemos ser assim, conciliadores. Devemos ser bombeiros e não incineradores. Síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação dos conflitos na igreja. Situação que chega muitas vezes para a gente e chegam incendiando. E aí a gente nessa hora tem que estar preparado para ser um crente bombeiro. O ponto 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Se é longânimo, vai perdoar. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Sobre o tópico 1.
Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido, é a resposta 5 do questionário. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5:22, as 9 virtudes do fruto do Espírito, a começar pelo amor. E meus irmãos, todo crente que aceitou Jesus Cristo como Salvador, não é isso? Tomou essa decisão, agora é crente, ele deve esperar que o Espírito Santo, fazendo morada agora dentro dele, desenvolva aquelas 9 virtudes do fruto do Espírito, a começar pelo amor. Para ele ser crente de tal maneira que ele não precisa dizer que é crente. As pessoas em volta dele percebem que ele é, porque ele vai ter essas 9 virtudes do fruto do Espírito. E aí não vai precisar. Aí ele vai passar por situações igual aquela de Pedro, lá no capítulo 27, eu acho que é de Mateus, não é isso? Pedro lá se aquietando na fogueira, se esquentando lá. E aí aquela escrava, ela reconheceu, aquela serva. Tu és um deles. Glória a Deus. Então, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros e não a boa conduta dos outros. 1 Coríntios 6, 1-6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, Salmo 86:15. Fiz a leitura dele, Naum 1:3. Aí no final do versículo aí, 3 do livro de Naum, capítulo 1, é um capítulo só, se não me engano. Ali, ele, de novo, lembra que as nuvens são o pó, não é isso? Dos pés do Senhor. É incrível, fala da imensidão do nosso Deus. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Requer a virtude do amor, que é o princípio basilar, meus irmãos, a base de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 13, 1-7, a conhecidíssima, aquelas passagens ali que fala de que se eu não tivesse amor, de nada seria, mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, não é? Mas tem que ter o amor, a excelência do amor. Subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã nos depararemos para o futuro com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22. Paulo ali, ele ali naquela situação, ele não estava suportando, ele estava dando suporte, não é isso? Dando apoio, ensinando os crentes, olha, vocês vão passar por isso, vocês vão passar assim, mas vocês permaneçam firmes. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. 4:2. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Subtópico 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 Coríntios 4:8, que diz que nosso Deus é amor. Deus é amor. Por isso temos aquela denominação pentecostal, muito grande já no mundo, baseado por essa passagem. A igreja, Deus é amor. Onde é que estamos agora aqui? O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O amor. É uma virtude altruísta e não egoísta. Temos o exemplo de um que muitos dizem, não, irmão Ademir, não é questão de egoísmo, não. É zelo. Mas parece egoísmo. Aquela situação do profeta Jonas, não é? Agora, a situação de uma altruísta que nós temos, que é muito conhecida na palavra de Deus, é a rainha Esther, a Radassa, não é? Ela foi altruísta. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, de um para o outro, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Me lembro do irmão que começou a gerar confusão com outro irmão, e foi se complicando, chegou ao ponto de dizer para mim, eu vou ler os diários na delegacia. Não, meu irmão, não,
Paulo orienta nós ali, pelo Espírito Santo ali, ele nos orienta, que não devemos. Agora nós vamos ver o quê? A conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais? A humildade, que fortalece a unidade, não é isso? A mansidão, que gera os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é o quê? Glorificado. Mateus 5,16. Vamos ver na Bíblia? Mateus 5,16, as bem-aventuranças. Quem abriu primeiro? Eu não vou ficar sabendo quem abriu primeiro. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo é para honra e glória no nome do nosso Deus. Deus abençoe as irmãs, os irmãos aí, Deus abençoe poderosamente. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.